Matética e didática, as duas asas da pedagogia. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje, ok? Fique com a gente, penso que vocês vão usufruir bastante desse vídeo de hoje. Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Professor Celso, aqui presente mais uma vez, trazendo para vocês uma parte muito obscura da educação e causadora também, né, dentro do somatório de causas. Essa é uma das que se somam para que a nossa educação esteja precária da forma como se encontra no momento. E tudo começa bem lá atrás, bem lá atrás, né? Nós sabemos que a pedagogia, né, como a gente conhece, tem a ver com a questão daquele escravo grego que conduzia a criança até uma determinada escola. E pelo significado, né, da palavra em si, é isso, né? É um condutor de crianças. Só que com um detalhe muito interessante, um condutor de crianças, aonde é o sentido denotativo mesmo, pegar a criança pela mão e levar até a escola. E eu não sei porquê, mais para frente as pessoas foram entender que quando se trata de uma pedagogia no sentido de construir o mental, fazer com que a criança tenha meios, né? Ou melhor, fazer com que ocorra o desenvolvimento mental na criança, e eu vou até Vygotsky, né? De um mental inferior a um mental superior, né? Então, essa condução de um mental inferior até um mental superior é preferível do que aquelazinha lá de trás. Mas me parece que já há um consenso, né? Esse nome não deveria ter sido dado dessa forma, mas foi dado lá atrás e a gente não vai reclamar isso. Então, segundo Vygotsky, né, um dos motivos da aprendizagem, uma das razões da aprendizagem, né, e o objetivo dela é levar o ser humano, né, de um estágio de mental inferior até o superior. Tudo bem, não vou nem questionar o que é inferior ou superior nesse caso. Todo sentido está presente já nisso que foi dito. E aí, se a gente volta lá atrás, vamos falar um pouquinho em relação ao escravo que pegava a criança e levava para a escola. Vamos tentar simbolizar isso daí, para tentar juntar essas duas coisas, para a gente poder ter uma ideia de que, de fato, pedagogia é uma ciência. Porque senão fica uma coisa que só vira ciência por causa do GIA, né? Em caso de biologia, o caso de geologia, aí a gente aprende lá, biologia é estudo, bio é vida, né? Então, tudo que é ciência, ela tende a ter essa terminação que se refere ao estudo. Só que aquela pessoa que conduzia até lá, a criança, não quer dizer que ela desenvolvia algum estudo, nada disso. Ela conduzia. Há quem diga até que aquele ser, aquela pessoa que era um escravo, né, na época, né, ele ensinava também, ajudava nas matérias, nos exercícios de casa, nos desafios. Olha, já está começando a melhorar, está chegando perto do que a gente entende hoje como um pedagogo. Alguém que orienta, alguém que é capaz de fazer aquela criança evoluir e cair dentro do conceito de Vygotsky, né, do mental inferior até o mental superior. Então, tá bom. Eu não vou nem ler, eu preparei aqui, eu ia ler uma desses conceitos ou definição, como a gente quiser chamar, porque não dá para classificar muito bem,
do que a gente vê por aí quando se trata de pedagogia. O autor fala assim: é a teoria ou ciência da prática educativa. Teoria ou ciência da prática educativa. A meu ver, altamente subjetivo. Depois, esse mesmo autor fala: desenvolveu-se paralelamente a esta prática ao longo da história da civilização ocidental. Aí já achei meio pesado, né? Porque não pode ser e a oriental, né? E as demais civilizações. Então, é assim que a gente encontra por aí as definições, né, sobre o que é a biologia. Uns falam que é uma teoria, outros falam que é uma ciência. E hoje eu vou trazer alguma luz para a gente poder compreender. Como eu gosto muito de matemática, sou nerd, tenho matemática como um hobby, né? Assim como é a música, para mim também é um hobby, né? Então eu vou trazer algumas coisas que eu acredito que vai esclarecer um pouquinho. Então vamos lá. Euclides foi um grego, estudioso da geometria, no campo aí da matemática. Houve uma época em que havia muitos conhecimentos sobre matemática, sobre geometria, sobre aritmética, né? De um modo geral. E estava um conhecimento aqui, outro ali, outro acolá. Um viajante ia mais longe, encontrava alguma coisa, trazia. Mas Euclides foi o cara que conseguiu pegar tudo isso e criar uma obra onde tudo estava unificado naquela obra, né? E se tornou a geometria euclidiana como um marco dentro desse ramo da matemática. Aristóteles, por exemplo, catalogou, né, plantas, animais, ele fez algumas coisas assim que a gente pode dizer, é o pai da biologia e coisa e tal, porque ele teve essa iniciativa e realmente ele criou um corpo que é o marco inicial, que a gente pode dizer assim, considerável, né, para aquilo que foi se desenvolver mais na frente. Quando se trata dessa coisa que até o momento estamos chamando aí de pedagogia, lá em 1630, 32 por aí, surgiu um grande estudioso, um grande pensador chamado Comênios. E o Comênios viu que as pessoas estavam, né, já tinha escola, né? Aprendia de um jeito, aprendia de outro, não escola exatamente como hoje, mas já tinha. E o Comênios, ele teve uma ideia interessante. Ele foi capaz de juntar, tal qual Aristóteles, tal qual Euclides, e tal qual muitos outros grandes, né, fizeram em relação a um determinado tema. Ele foi capaz de juntar algumas estratégias, metodologias, né, que permitia que fazia com que ficasse mais fácil ensinar. Esse conjunto de estratégias que facilita o ensino, ele chamou de didática. E ele passou a ser considerado o pai da didática. Mas, vasculhando os livros que a gente encontra pouco por aí, consultando aqui, consultando ali, a gente vai ver que Comênios não falava só em didática. Ele falava também no que está escrito aqui, ó, matética. A gente chega no Google, bota matética, o Google, tudo bem, né? É uma máquina espetacular, uma inteligência artificial espetacular. Mas nem lá no Google, quando você coloca matética, aparece matética para dizer a você o que é isso, né? Aparece matemática no lugar, porque o Google é uma inteligência que às vezes falha, né? Então aparece matemática no lugar. Mas eu estou falando aqui, trazendo para vocês a ideia como ela realmente é, né? Eu estou trazendo a palavra certa, matética. E a matética, ela surgiu também lá, junto com Comênios. Porque quando ele percebeu
que a questão do ensino-aprendizagem, né, essa coisa de levar o ser do mental inferior ao superior, né, claro, lá na época não se falava dessa forma, né, mental superior e mental inferior, isso veio mais para cá. E também não foi Vygotsky os primeiros a falar isso daí. Mas ele percebeu que tem duas formas para que o indivíduo realmente adquira uma boa formação. Primeiro, ele considerou, se alguém que ensinar tão bem, tão adequadamente, com estratégias arrojadas e bem feitas, esta pessoa vai aprender. Mas surgiu um monte de problemas, porque se especializava-se na didática, aprendia-se todas as estratégias possíveis daquele momento, mas as pessoas não aprendiam do jeito que se esperava. Tanto que foi necessário criar estratégias, inclusive a prova, né? A prova foi criada para isso. Porque se tem prova e a prova é condição para o aluno avançar, aí ele se obriga a estudar, a se esmerar mais, né? Então, como eles falavam, como eu vou fazer as pessoas estudarem sem a existência da prova? Então, a prova já vem desde lá. Mas ele falava também e explorou pouco, e por questões, na época, econômicas, né? Essa outra parte que ele explorou, que era, então, esta pessoa que está aprendendo, o que eu posso fazer para que contribua para que essa pessoa consiga aprender, mesmo que eu não ensine, ou que ela consiga aprender melhor, estando melhor preparada para quando eu ensinar, ela realmente absorver. Pessoal, eu vou dar uma paradinha aqui, eu vou pedir a vocês aí um like, bota o dedo aí no like, porque essa resposta, essa continuidade é fantástica. Vocês vão ficar muito felizes de compreender isso agora. Mas dá um like, contribua aí, compartilhando com os amigos, se inscrevam no canal, tá? E é o mínimo que a gente entende que é possível se fazer, né? Mas que é necessário demais. É uma coisa simples, mas ela é necessária. Quanto mais like, quanto mais compartilhamento, quanto mais inscrito, mais o nosso canal vai crescer. Então, eu agora estou aprendendo, né? Então, agora que é o auge, né? Nós vamos falar mais precisamente o que é matética. Então, agora dá o seu like aí, respira fundo e vamos em frente. Então, quando Comênios falou da matética, a ideia era focar estratégias, olha, lembra da didática? Estratégias, metodologias, arranjos para fazer um bom ensinamento. Para eu, professor, ser muito bom ao passar para o aluno aquilo que eu sei, que eu aprendi a duras penas. Esse foi o conceito que vingou mais, que permaneceu, porque ele envolvia outras situações, né? E vocês vão ver agora que faz sentido, né? Por que os espertos da época, que temos espertos hoje também, mas os espertos lá da época pensaram assim, não, isso aí não vai dar dinheiro, isso aqui vai dar dinheiro. E aí começou, tá? Então vamos lá. A matética é justamente a outra asa da pedagogia que vai proporcionar ao aluno condições de aprendizado. E quando isto for feito com eficiência e eficácia, significa que aquele ser humano vai conseguir um autodesenvolvimento. Ele vai conseguir sozinho, ao aprimorar sua capacidade, suas estratégias de aprendizado, ele vai elevar o seu grau de conhecimento, indo do mental inferior até o mental superior. Mas aí, isso não foi muito atrativo na época. Mas séculos e séculos se passaram e hoje nós estamos numa fase, num período
em que somos praticamente obrigados a lançar mão deste antigo conhecimento. Por quê? Particularmente eu estou vendo a nossa educação entrando em parafuso, um caos total. Eu chego ao ponto de pensar que as nossas gerações novas que estão vindo, se tem uma forma deles assumirem o mundo em melhores condições que nós, isso é pela educação. E mais especificamente pelo uso da matética. Agora nós vamos entender como que esse motor se conecta, como que as peças desse motor se conectam, porque eu estou falando de duas asas da pedagogia. Eu poderia dizer que essas duas asas da pedagogia são as duas asas do ser humano que resolve construí-la para ir aonde ele quiser, né? Então vamos lá. Quando nós temos uma criança menos de 6 anos, vamos falar do Brasil, com a idade menor que 6 anos, ela está na educação infantil. Ela está aprendendo, pessoal. Ela está aprendendo por intermédio das experimentações e das vivências. Essa criança ainda está numa gestão mental, né? Mentalmente ela está sendo gestada ainda. O pai que brinca, né? Cria experiência, que ensina a andar de bicicleta, né? Apenas conduzindo, né? A criança não tem muita necessidade de ouvir uma teoria a respeito, ouvir um conceito, não, ela vai vendo e vai assimilando. É o momento desse tipo de assimilação. Eu vou vendo, vou experimentando e automaticamente minha memória vai registrando, minhas sinapses vão se formando e mentalmente eu vou me tornando um ser cada vez mais preparado. Até que chega o momento do grande desafio. E o grande desafio nós chamamos de alfabetização. E agora vocês vão ver o absurdo do absurdo. Quando uma criança é alfabetizada, hoje, quando uma criança é alfabetizada, em praticamente todos os lugares, com raríssimas exceções, elas são como se fosse assim, é um trabalho que é feito só pela metade e é compreendido e aceito como se ele fosse inteiro. Calma que eu vou explicar melhor isso daí. Quando a gente fala que uma criança está alfabetizada, hoje significa que ela já consegue olhar as palavras e ela já tem o código, né, que vai permitir ela pronunciar essas palavras, né, e inclusive dá um sentido para cada palavra. Se ela fala bala, ela sabe que bala é essa. Se ela fala bola, ela sabe o que é bola. E por aí vai. Mas nós sabemos que bala, bola, picolé, quando você começa a juntar uma palavra com a outra, você começa a formar ideias. Ideias são parágrafos. A partir do momento que você tem parágrafos, você tem uma ideia contida naquele conjunto de palavras. Isso que eu estou falando parece que já é muito avançado. Não costuma se dizer isso nas escolas, certo? Quando eu falo que é uma das partes obscuras na educação, isso é verdade. Um parágrafo, ele representa uma ideia. Se todas as crianças compreendessem, e até adultos, que um parágrafo é uma ideia, quando ele vai ler, ele já sabe que ele tem que ler até compreender aquela ideia. Se ele não compreendeu a ideia, ele não leu. Só que a criança que não compreendeu a ideia, mas ela falou todas as palavras que está ali, ela é iludida e ela acredita que ela já sabe ler. E ninguém muda isso não. Todo mundo deixa correr o barco. E deixa correr o barco por causa de uma coisa insana.
Não tem muita explicação isso. Quando se alfabetiza uma criança, pensa-se que ser alfabetizado é a mesma coisa que aprender as 4 operações, aprender as capitais do país, aprender o nome dos rios, ou seja, aprender história, aprender geografia, aprender... Há quem pense não. 99,9% das pessoas não fazem uma distinção entre o que é alfabetizar-se e o que é aprender essas outras coisas. E é aí que a humanidade está atrasada há séculos, porque desde Comênios, isso que eu estou falando já era para ser uma realidade posta em prática, e no entanto não é. E eu tenho certeza que ainda não consegui ser claro o suficiente. Eu vou insistir mais um pouquinho, né? Eu vou dizer para vocês, e vou botar uma imagem em seguida, que a alfabetização é ela quem, uma vez construída, ela permite que se construa, que se atue com as estratégias da matética. Sem a alfabetização, nada vai acontecer. E nós vimos, né, assim, anos e anos passando, como esse rio aí, esse rio que está passando aí, passando, infinitamente passando, de uma maneira errada, e a gente acreditando que está tudo certinho. A gente só não vê a humanidade avançar. A gente vê hoje seres humanos que 2, 3 mil anos depois de alguns outros seres que criaram, que descobriram coisas, os de hoje ainda têm dificuldade para entender o que aqueles caras lá atrás estudaram. Para entender Euclides, Arquimedes, vamos aproximar mais, Galileu, Newton, Einstein nem se fala, Einstein está ali, foi ontem. E aí, quantas pessoas na humanidade hoje conseguem entender aquilo dali? Né? Teoria da relatividade geral e muitos outros conceitos. Como que a gente consegue ter passado, ter avançado tanto e a gente não dá conta de compreender esses ensinamentos mais sofisticados? É óbvio que dá para desconfiar que tem alguma coisa errada. Mas nós vamos acabar com isso. Nós vamos acabar começando a fazer a coisa certa. Por isso o seu like é importante e o compartilhamento também. Ok? Então vamos lá. Eu acho que ainda não está claro o que eu falei. Vou clarear mais um pouquinho. O que eu estou dizendo é que a partir do momento que uma criança é alfabetizada, para-se. Não precisa mais muita didática e nem acreditar que a didática, que é aquele foco no ensino que instrumentaliza o professor, não vai resolver tudo. Quem vai começar a resolver e dar realmente um ar assim de avanço é a matética. Porque agora aquela criança, ela já tem as ferramentas básicas para desenvolver a matética, desenvolver as habilidades que vão permitir esta criança aprender sozinha. Hoje, um dos 4 pilares da educação fala em aprender a aprender. Não é à toa que isso caiu do espaço, né? Aprender a aprender. Mas as pessoas ouvem, as escolas ouvem, não conseguem interpretar, logicamente, porque já tem a dificuldade, porque só aprendeu a ler, mas não aprendeu a interpretar, né? Fazer uma exegese daquilo que lê. Essa palavra a gente explica depois, para quem por acaso não a conhece ainda, né? Depois eu deixo lá nos nossos comentários aí, naquele lugarzinho lá embaixo, tá bom? Mas as pessoas não estão acostumadas a fazerem isso. Então, por mais que a coisa caia na nossa frente, aprender a aprender. Mas quais são as escolas que estão levando isso a sério?
E eu vou dar para vocês um exemplo pequenininho, muito pequenininho, mas é um gigante, né? Eu ouvindo o Celso Antunes há pouco tempo, eu ouvi ele falar uma coisa que eu achei muito fantástica, que vai exatamente ao encontro da minha maneira de ver também. Mas ele foi genial porque ele trouxe com as palavras certinhas para a gente poder compreender aquilo. O professor de antigamente, aquele professor que estudou na faculdade, adquiriu muitos conhecimentos e agora ele ganha dinheiro ensinando aquilo que ele aprendeu. E eu posso dizer, este professor que foca apenas nesses conhecimentos está com os dias contados. Assim como o trocador de ônibus deixou de existir, daqui a uns tempos os caixas de banco, aquele caixa que troca o dinheiro, vai deixar de existir, e tantas outras profissões que não existem mais. Essa desse professor que sabe muito e, portanto, ele ensina da forma que ele puder, usando a didática que lhe é possível. Este professor está com dias contados por conta da tecnologia. Porque não que o professor ensino seja mais útil, mas aquele professor da sala de aula, que meu filho vai para a escola aprender, eu tenho um professor no YouTube, eu tenho 100. E eu posso deixar meu filho sentadinho ali, ele vai aprender melhor ainda do que lá na escola, com algumas perturbações que ocorrem, que atrapalham a criança e tudo. Olha as possibilidades que estão criando. Só que tem um detalhe, pessoal. O professor, dentre os seres humanos que atuam em sociedade, é o que está mais próximo de assumir a nova postura deste educador, né? O novo professor. Quem está mais próximo é o professor, não é o médico, não é o engenheiro, nem advogado, nem juiz, é o professor mesmo. Só que ele vai precisar agora lançar mão dos instrumentos matéticos, né? Então ele vai precisar agora. Não adianta ele pensar que ele vai chegar lá e vai ensinar e as pessoas vão aprender, coisa e tal, porque lá na época do Comênio já não se aprendia tanto e até hoje também não. Agora, eu já fiz, não foi uma só experiência, foram várias experiências. Eu já peguei alunos bagunceiros, alunos que são disciplinados assim em diversos aspectos. Quando a gente começa a trabalhar com eles a questão da matética, é impressionante, mas isso desaparece. Já fiz várias vezes e as crianças dão conta. O bagunceirinho deixa de ser bagunceiro. O bagunceirinho fica vibrando de alegria quando ele chega lá na frente, que é onde vai culminar o processo da matética, que é, primeiro ele vai ler, ele vai interpretar, ele vai reler, ele vai se aprofundar, ele vai escrever aquilo que ele compreendeu. E por último, ele vai explicar e compartilhar o que aprendeu. Eu já testei e deu certo. Uma criança que fez isso nesta semana, daqui a 2, 3 semanas, foi até onde eu testei, né? Pergunta-se a criança e ela fala tudo, pessoal. Só que tem um detalhe. Se essa criança consegue aprender a aprender, aí sim essa criança vai voar. Essa criança vai ter autonomia. Quando eu falo criança, eu posso me referir a seres humanos também, adultos. Porque tem adultos que ainda não têm as suas 2 asas. Aprendeu a ler, entre aspas, né? Mas não aprendeu a interpretar o que lê e não aprendeu como fixar aquilo que lê. E quem faz isso são os instrumentos da matética que contribuem
para que uma criança consiga entrar no livro como quem vai num pé de jabuticaba, vê a jabuticaba, colhe a jabuticaba, experimenta, saboreia, né? Ingere a jabuticaba, joga o caroço fora e pega mais e mais e mais e mais. É assim que os meus alunos têm feito na sala de aula de um tempo para cá, onde eu estou fazendo exatamente uma forma clara para convencê-los de que isto é verdade. Porque não é muito fácil convencer o aluno que ele é inteligente à beça, que ele tem um potencial fantástico. Eu só posso dizer e ele acreditar de verdade se ele ver. E isso está acontecendo cada vez mais. Eu tenho certeza que se mais professores pesquisarem, se aprofundarem na questão da matética, na questão de que eu, professor, posso ter todos os conhecimentos que a minha faculdade me deu, ter muito mais outros conhecimentos, e tudo isso junto vai ajudar a mim, a ajudar o aluno a construir a sua autonomia de aprendizado. Quando esse aluno pega isso aí, acabou. Ele criou asas como esses pássaros que estão aí voando. E aí ninguém segura mais. E isso parece que não dá muito dinheiro, né? Que as crianças vão ficar muito espertas. Vai ter criança que até, se o pai ou se a mãe quiser que essa criança não frequente escola, mas tiver estrutura em casa, essa criança vai poder aprender sozinha. É uma alternativa? É. E por que eu falo isso? Está nas portas aí, pessoal. Isso vai acontecer no Brasil, não vai ter luta, não vai ter nada, nenhuma coisa que vai mudar isso não. Vai acontecer, né? Então, algumas crianças vão poder aprender em casa sim. Mas o mais importante é que hoje, quando um indivíduo termina a faculdade e começa a trabalhar, normalmente para de aprender. Por quê? Porque está na cabeça dessa pessoa que aprender tem que ser com o professor. Aí a gente vai ver pessoas sem professor que aprendem porque leem, porque investigam, porque conversam, e essas pessoas crescem, vão do mental inferior ao mental superior igual ou melhor do que as pessoas que só aprendem se tiver um professor. Agora, é importante que exista sim este professor, que ele é um articulador da forma como essa criança ou esse adulto vai assimilar as ferramentas matéticas que vai fazer com que ele ascenda o voo. Então, essa pessoa é o professor. Entende? Então, o professor, que eu não sei o nome que a gente vai dar, professor renovado, transcendental, mas é um professor diferente daquele professor antigo, sem tirar o mérito em momento nenhum dessas pessoas abnegadas, mas a gente sabe que nossas histórias contam, tipo assim, eu tinha um professor que sabia muito, mas não sabia ensinar nada. Já eu tinha um que até não sabia muito, mas o que ele falava eu aprendia. Olha só, né? Então essas são coisas da didática, tá? Não vou dizer que a didática está com os dias contados. Não, a didática é ela quem vai permitir que a outra asa em sintonia consiga voar. Ela que vai, de alguma forma, estar muito mais presente quando a criança que ainda está na educação infantil, como é que eu vou produzir experimentos para essa criança, para que aconteça uma maturação mental, para que depois ela se alfabetize. E quando ela estiver alfabetizando-se, né, o que vai acontecer? A didática vai estar super presente ali.
Depois a didática começa a abrir o caminho. Depois que a criança amadureceu, já sabe ler, a didática começa a abrir o caminho e aí entra a matética junto. E essa criança se torna autodidata. Ok? Eu vou encerrar com essa palavra autodidata, porque eu sei que é aí que está a chave que você precisa pensar para entender tudo que eu falei neste vídeo, ok? Então vamos ficando por aqui, não esquece de deixar o seu like aí, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e vamos salvar as nossas crianças de um futuro que vai exigir tanto deles que, caso eles não estejam preparados, eles vão sofrer. E será culpa nossa. Nós temos que torná-los preparados, porque os problemas estão esperando lá na frente. E outro dia nós vamos falar que problemas são esses e o quanto eles são de fato reais e não são apenas conjecturas. Ok? Perdão pelo vídeo longo, mas o fato da gente entender que nós estamos diante de uma situação, uma descoberta tardia, mas que pode trazer solução e luz para muitas obscuridades, então a gente se empolga um pouquinho e a gente explica a mesma coisa 3, 4 vezes se for necessário para abranger a todos que puderem estar ouvindo este vídeo, vendo essas imagens, e eu espero que todos possam compreender e já botar a mão na massa. Pesquisem com profundidade matética. Cuidado com o Google, você pode não encontrar, mas se você encontrar alguma coisa vai ser fantástico. Se não, vamos às enciclopédias mesmo, vamos perguntar aos catedráticos, vamos às universidades, que os conhecimentos estão lá nas bibliotecas, e eu, sendo um autodidata, tendo autonomia, o céu é o limite. Fiquem com Deus e até a próxima.